Esses dias eu tava pensando, conversando ali com alguns clientes e olhando pra minha própria rotina, né, meu passado, presente e tal. E eu tava pesquisando sobre a questão de alta performance, eu comprei alguns livros sobre performance, alta performance, busca pela excelência e tal. E sempre que eu começo a ler um assunto, eu gosto de pegar algum contraponto pra me botar o pé no chão, né? Porque senão você, alta performance, aí você vai alucinando, alucinando e você adoece. E eu cheguei num ponto que, cara, foi muito legal, porque existe um termo na psicologia que a gente chama de segurança psicológica, que é a capacidade de você ter um ambiente que te permita errar, te permita aprender, te permita ali testar ideias novas, né? Que é muito importante para o ambiente de trabalho. Você tem que ter um trabalho que tem esse tipo de ambiente que gera segurança para você. Só que eu fui lembrando de alguns elementos da minha vida e conversando com alguns clientes, a gente tem feito muito uma grade horária em algumas sessões ali para ver como é que tá a rotina e vai ajustando e tal. E o que que acontece? Eu vejo que muitos clientes passam por uma coisa que eu já passei, muitos clientes ainda passam, que é, imagina você tá em casa, ok? Você trabalha de casa, aí você fecha, acabou a reunião do dia, acabou seu último atendimento, seu último trabalho, você fecha a aba do Google Meet, você fecha a aba do Zoom, você fecha o Slack, você fecha tudo que está relacionado ao trabalho, fecha o seu notebook. Aí você está no seu escritório é o seu quarto. E nisso que você está no quarto, a tua mente ainda está conectada ao trabalho. Você não consegue simplesmente se desligar daquilo. Você está pensando nas últimas críticas que você teve do chefe, nas últimas mensagens, nos e-mails que estão por responder, nas pendências, tudo que é para ontem. Então você tem todas aquelas questões de prazos ali com uma urgência absurda, mas você não se desliga. Você não consegue se recuperar de um dia para o outro para poder trabalhar melhor. Na psicologia, a gente tem um nome para isso, que é o desligamento psicológico. Tem uma autora que ela se chama Sabine Sonentag, e ela fala muito sobre o manejo da psicologia, né, o manejo psicológico dentro da alta performance de modo geral. Não parece, porque nem todo mundo é alta performance, obviamente. Mas a gente pode reduzir isso e não para alta performance, reduzir para uma situação comum. Como é que eu me desligo depois do trabalho? Porque uma coisa, e eu já vivi um pouco disso, eu acho que outras pessoas também vivem, que é aquela coisa de eu tô no escritório, saio do trabalho, tô ali meu, engravatado com o uniforme da empresa, em que seja. Aí eu pego o carro, pego o ônibus, pego o metrô, pego minha bike, chego em casa e eu ainda tô pensando no trabalho. Eu não consigo simplesmente aproveitar as horas livres disponíveis para fazer outras coisas. Eu tô ali pensando no meu trabalho. O desligamento psicológico é a capacidade de você conseguir parar de pensar no trabalho. Não apenas de parar de fazer o trabalho, mas de não pensar nele. E isso é uma experiência que, sim, de maneira consistente, ela é associada a maior quando você de fato para de pensar no seu trabalho, né? Você tira férias, entre aspas. A gente vai falar um pouquinho disso. Você cria uma sensação de bem-estar, você melhora o teu sono, você tem menos exaustão, você tem maior capacidade de aprendizado e assim vai. Porque você parou de performar, você parou de se estressar. Só que o que que acontece? A maioria das pessoas, elas ficam fisicamente fora do trabalho, mas mentalmente elas ainda estão lá, ainda estão ali. E aí lendo sobre isso, pesquisando e tudo mais, eu lembrei de quando eu ia para o trabalho presencial, pouco antes da pandemia. Eu ficava a minha casa da minha casa para o trabalho dava mais ou menos uns 4 quilômetros. Então eu pegava minha bike, ia para casa, refletindo sobre a minha vida. Chegava lá, pedalando e tudo mais, 4 km. Na minha cabeça 4 km hoje é muito pouco, mas na época parecia muito. Aí 4 km, beleza, ia pro trabalho. Saía do trabalho 10, 10h30 mais ou menos, 10h20, 10h30. E voltava pedalando, 10h30 da noite, tá? Só pra você entender. Voltava pedalando, então eu chegava em casa mais ou menos ali quase 11 horas. E nisso que eu pedalava, eu fazia todo um ritual, que hoje eu entendo o processo mecânico disso. Na época eu não parava para pensar sobre. É um ritual de descompressão. Eu colocava música, eu falava sobre o meu dia a dia, né, ao longo da noite, eu observava o mundo, eu pedalava, eu tinha um gasto de energia ali no processo. Então haviam vários elementos que ajudavam a minha mente a se desligar do trabalho. E hoje, trabalhando de casa, eu ainda tenho essa facilidade de me desligar do meu trabalho efetivamente, mas eu percebo que muita gente não tem. Porque o trabalho, o computador, ele está associado à cama,
ao quarto de dormir. No meu caso, eu tenho um escritório. Aí, só para dar um exemplo bem simples, eu vou falar mais aprofundado disso um pouquinho mais para frente. Mas eu tô com uma blusa. Essa blusa é um uniforme de trabalho. Ela não tem logotipo nem nada, mas ela é um uniforme. E junto dela eu tenho um pendurador de blusa ali, que ele tem mais duas blusas, para variar. Também são uniformes. Então, quando eu vou trabalhar, ou seja, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer o atendimento ou coisas nesse sentido, eu ponho a blusa. Se eu não vou fazer nada disso, eu tiro a blusa. Então, existem alguns elementos que geram essa. Para a geração dessa descompressão psicológica, né, do trabalho, a gente precisa lembrar deles. Porque olha só, o que acontece? Pesquisando sobre o assunto, eu cheguei a um artigo que ele fala que as pessoas que têm uma sensibilidade do processamento sensorial um pouco mais elevada, e que é só uma curiosidade, essas pessoas elas também vão apresentar maior capacidade de empatia, solidariedade, coisas nesse sentido, ok? Mas elas também vão ter maior dificuldade em se desligar do trabalho. Porque elas não vão conseguir abaixar o nível de ativação depois do estímulo. Elas vão demandar mais tempo. Não é uma patologia, é só um traço de comportamento, né, de temperamento de modo geral, não do temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, não, porque isso não existe dessa forma, mas de temperamento, né, de como você sente as suas emoções, de como você percebe o seu mundo. Então, se o meu nível de ativação é sempre muito elevado, eu preciso ter reguladores melhores no meu dia a dia, para poder de fato me desligar do trabalho. Eu sempre tive um pouco disso, de não que eu tenha uma sensibilidade maior, não é isso, mas eu sempre gostei de estímulos mais intensos para poder dar uma apaziguada. E aí, novamente, estudando sobre isso, é muito nítido você perceber que as pessoas não têm uma fronteira de espaçamento entre uma atividade e outra. E essa fronteira, ela também serve como rito de passagem, quando a gente fala, por exemplo, de um garoto se tornando um adolescente, se tornando um adulto, um homem, virando um marido, um pai. Esses ritos de passagem, por exemplo, tô conhecendo uma menina, aí eu quero namorar essa pessoa, eu tenho um rito de passagem, eu tenho agora uma aliança de compromisso. Eu quero noivar, eu tenho outro rito, aliança de noivado. Agora estamos casados, outro compromisso, né? Outro delineador de fronteiras. E a gente vai tendo isso. E como eu falei para vocês, eu tenho um delimitador de fronteira aqui que é o uniforme, a roupa. Esse trabalho de fronteira, ele cria um corte que te permite regular suas atividades. E quando a gente pensa num mapa da descompressão, a gente vai falar de alguns elementos, são basicamente 6 elementos principais, que permitem a gente a fazer esse processo. Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é esse corte fronteira. Fechar o laptop, trocar de roupa, você tem uma música que você coloca para você entender que acabou o seu trabalho. Eu comecei a usar essa bicicletinha que vocês estão vendo aqui atrás. Aqui. Ela é um movimento de acabou. Acabou. Então eu uso muito ela no final do meu expediente. Eu terminou o expediente, eu vou ali, pedalo 10, 15 minutinhos, dou uma relaxada. Ponto. Quero começar uma ativação, um trabalho mais intenso, né? Por exemplo, vou começar atendimento, pedalo um pouquinho antes, 15, 20 minutos, coloco ali uma rotação maior, vou mais rápido e tal, para dar uma taquicardia, você poder, né, ter ali uma fronteira de agora eu começo o trabalho, coloco música também. Então esse corte de fronteira, que é o nosso primeiro passo, ele serve para você poder entender que acabou o trabalho ali, ou vai começar aquele trabalho. Da mesma forma, ativação vagal. O que é ativação vagal? Você tem uma respiração mais longa, soltar a mandíbula, reduzir a sua frequência, relaxar. Aqui eu estou gravando, eu tenho que ter uma rotação mais alta. Mas terminou, primeira coisa que eu faço quando termino meu expediente, fechei tudo, tal, paro e vou me regulando. Essa ativação de agora eu tenho que relaxar, e eu relaxo o corpo, gera o nosso terceiro elemento junto, que é essa descarga física. Sacudir o corpo, se hidratar, fazer técnica de relaxamento, você fazer, por exemplo, no meu caso ali, eu faço a bicicleta, então dou uma descarga física, coloco maior pressão ali no pedal, maior carga nesse sentido. E todos esses movimentos, eles ajudam esses 3 primeiros passos, ou seja, o corte de fronteira, ativação vagal, que é esse relaxamento intencional, a descarga física, né? Você
fazer, sei lá, pular, polichinelo, uma corridinha parada, uma bicicleta, você ter uma descarga da sua energia física, são elementos que ajudam você a descompressar. Assim como a regulação emocional, regulação afetiva, que é nomear o que, que você está sentindo sobre o teu trabalho. Essa nomeação, ela reduz a sua reatividade com relação ao trabalho. Então, por exemplo, terminou o expediente, cara, como é que foi o dia de hoje? Como é que foram os atendimentos? Como é que foi o teu trabalho? E você vê, sei lá, 3 coisas que você gostou, uma que você não gostou, por aí vai. Geralmente, ter essa intencionalidade sobre o seu trabalho, percebendo as emoções associadas, te ajuda a lidar melhor com elas. Porque a regulação emocional, ela passa pela nomeação. Da mesma forma, eu fazer um fechamento cognitivo. O que, que isso quer dizer? Eu saber o que, que eu tenho que fazer amanhã, o que, que eu não tenho, ter clareza sobre esse processo. Por exemplo, eu fiz um fechamento que é o meu plano de treino para bicicletinha. Então amanhã, que é quinta-feira, eu não vou pedalar. Amanhã é corrida, amanhã é uma corrida de 5 km, focada em velocidade. Isso já me dá um direcionamento maior. Eu já tenho uma noção do porquê que eu tenho que fazer aquilo, qual é a atividade que eu tenho que realizar, qual é o. Entende? Já dá um fechamento. Minha mente ela não fica ruminando todo aquele processo. E por último, o desligamento psicológico em si é você lembrar que a sua vida ela é sobre você. Então é você chegar e tirar um tempo para fazer coisas suas, um hobby, uma coisa de lazer. Hoje eu tenho um hobby, cuidar das minhas filhas. Quando eu termino o expediente, eu vou lá para a sala, eu vejo as duas crianças ali, dá um alívio que eu não consigo explicar, mas dá um alívio muito bom. De caramba, é isso, é isso. Não é nem mais o alívio que eu sinto jogando videogame, que antigamente eu sentia. É um alívio de, cara, é isso. É por isso que eu tô trabalhando. Então ali eu entendo que acabou o meu trabalho. Ali eu entendo. Agora são 15 para meia-noite, eu indo, vou me desligar e vou dormir. E o meu alívio vai ser poder entrar no quarto e ver minhas filhas dormindo. Falar, amanhã é um novo dia. E é por isso que eu trabalho. Esse desligamento me permite lidar melhor com as coisas. Não é todo mundo, não tô falando pra você sair tendo filho por aí, não é essa a questão. Mas é você entender que você tem que ter um momento para suas coisas. As minhas coisas hoje são as minhas filhas. Mas você ter as suas coisas. Assim como parte das minhas coisas tem sido. Aqui. Ler esses mangás que eu tô comprando. Ler ou rejogar jogos antigos da minha infância e adolescência, que me davam mais prazer do que os atuais. Então, esse desligamento é o que permite você sair do trabalho, sair do modo de trabalho. Não estou dizendo que é fácil, mas se você começa a criar cada um desses pontos na sua rotina, fica mais simples. Lembrando, tudo isso é um hábito. E eu falo isso porque, para mim, é muito fácil ser workaholic. É muito fácil viciar em trabalho. Criar conteúdo, fazer coisa para internet, atendimento. É muito fácil entrar nisso, porque me estimula bastante. Mas a gente não pode viver só disso. Sua vida ela não pode ser só trabalho. A sua vida ela vai além do trabalho. E aqui eu quero fechar com uma única provocação que eu sempre faço para os meus clientes quando a gente fala de trabalho, que é o seguinte: tirando o seu trabalho, tirando a sua função, o seu cargo, quem é você?